boa noite para você que está em casa, para você que está acompanhando o Conexão agora, neste momento aí do seu tablet, do seu smartphone, quem sabe aí na tela do seu computador. Dá licença, a gente está chegando e tem um assunto bem bacana para tratar hoje aqui com você. E a sua participação sempre vale porque você tem voz e tem vez aqui no Conexão Jovem. E já quero cumprimentar aqui meu amigo Chapolin. Tudo bem, Chapa? Boa noite, tudo bom, Bianca? Beleza, e você? Estou ótimo. Então, Esse tema de hoje eu acho que vai ser muito bom para a galera que está em casa, principalmente os jovens nessa fase da vida, precisa muito desse tema que a gente vai abordar hoje, viu? Ah, você ficou curioso? Daqui a pouquinho você vai saber, hein? Pois é, não quero adiantar, daqui a pouquinho você apresenta. Chapa, a galera pode participar e interagir aqui com a gente, Pode sim, né? Bianca. Quem está em casa, se você está com internet ou no seu smartphone também, eu já estou aqui no nosso Facebook, entra lá, manda o seu comentário, a sua pergunta ou a sua crítica também. Por Afinal que de não, contas, né? aqui... Você tem voz e tem vez. Muito bom, Bianca. Estou esperando. Quem quiser comentar e participar, eu vou estar aqui para poder ler e daqui a pouco a gente já tem alguns comentários e perguntas também. Belezinha. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, dá para você escrever lá sobre o tema de hoje. Vou apresentar agora. Um dos assuntos mais comentados no meio científico nos últimos anos tem sido os resultados obtidos nas pesquisas e também nas experiências, por que não, envolvendo o que alguns já vêm chamando de o poder da oração, ou também chamado aí de o poder da fé. Você acha mesmo que a oração pode trazer algum benefício para você? Pensa aí. Você tem o costume de orar? Existe uma maneira correta de orar? Você pode orar em voz alta? Deus responde todas as orações? Conexão recebe amigos especiais para a gente falar sobre a oração na minha e na sua vida. Está aqui com a gente o pastor Fábio Campos, meu amigo. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui, Bianca. Prazer é todo nosso. O Derek também, tudo bem, Derek? Tudo bem, Bianca. O Derek trabalha aqui na Novo Tempo. O que você faz aqui, Derek? Trabalho na parte de programação da TV. Bacana, tá certo. Bom, daqui a pouquinho também teremos participações aí através das nossas redes sociais. Tem os nossos amigos que mandam vídeos gravados dando a sua opinião. E você também pode fazer isso, por que não? A gente pode passar o seu vídeo aqui no Conexão Jovem. Bom, algumas perguntas, Chapolin. O pessoal já está mandando aí algumas dúvidas. Aliás, coisas assim que eu nunca parei para pensar em relação à oração, viu? Ainda bem que a gente pessoal tem tá aqui esperto. um convidado, dois convidados, daqui a pouco chega mais uma para poder abordar esse tema, né? Que se ficar só para a gente, ia ficar complicado. Né? Exatamente. Bom, e aqui com a gente também Daniel Salles. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Bianca? Tudo Joia. certo? O Daniel já participou algumas vezes aqui no Conexão. Algumas, já sou... Da casa. Você é da casa, já tem né? a carteirinha do Conexão. Já Visita... tudo carimbado. Já. Isso, visita sou eu aqui nesse programa. Dani, obrigada pela sua participação. Prazer. Você é muito bem-vindo aqui na nossa discussão. Daqui Obrigado. a pouquinho, músicas também especiais com você. Obrigado. Bom, algumas questões que eu acho que dá para a gente começar a tratar aqui. Esse bloco vai ser bem dinâmico e vale a pena você acompanhar a discussão, porque existem algumas dúvidas aqui em relação à oração. E a gente vai entrar nelas daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero saber de você, pastor Fábio, como é que a gente pode definir oração para a gente começar esse bate-papo? Oração é um meio de você ter relacionamento com Deus. Na verdade, algumas pessoas acreditam de fato que oração é você abrir o coração a Deus como você abre o coração a um amigo. E se você realmente tem relacionamento com esse Deus, você é amigo dele, você tem que conversar com ele. Aliás, relacionamento se constrói desse jeito. Você fala e você ouve. Você tem um diálogo com a pessoa. Então, você fala com Deus através da oração e Deus fala com você através da palavra. A oração é um meio de você ter relacionamento com Deus. Ok. Derek, dentro dessa definição aí, ouvindo essa definição do pastor, você tem isso aí com Deus na sua vida diária? Você acha que essa definição está correta? Você tem uma outra definição? Sim, é o que o pastor falou, só complementando. Oração é reconhecer que você é dependente de alguém. É conversar com Deus, expor os seus problemas, as suas dificuldades e também agradecer. Sempre agradecer tudo aquilo que você recebe dele. Ok. E você, Daniel? Eu não sou tão adepto de uma definição mais romântica do que é A oração. oração. Eu acho que a oração está localizada mais numa questão básica mesmo. Você precisa se comunicar, você precisa respirar, você precisa orar. E é simples. E não importa a situação, a condição mental, você simplesmente ora
Porque é assim que você se conecta com Deus e é o básico. Tem que ser, tem que ir, já era. Que legal. Inclusive, eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim, cada respiração, uma oração. Ou seja, enquanto você está vivendo, você tem que estar orando, né? Isso é muito legal. Agora, existem umas questões que eu acho que precisam ser abordadas aqui. Alguns mitos e verdades sobre a oração. Talvez você tenha aí várias dúvidas em relação a esta ação aí na sua vida, a oração, né? A primeira questão, pastor, existe uma maneira correta de orar? Por exemplo, eu posso orar, Deus só vai atender minha oração e só vai me escutar se eu estiver de joelhos e com as mãos postas? Ou não? Eu posso orar sentada? Eu posso orar de olhos abertos? Como é que é isso? A verdade é que se orar é você ter relacionamento com um amigo, da maneira como você conversa com seu amigo, você pode conversar com Deus. O Daniel foi mais poético do que eu ainda. Ele falou aí sobre a alma. E, na verdade, tem pessoas que dizem exatamente isso, que oração, na verdade, é o respirar da alma. Assim como a gente precisa da respiração para poder viver, a gente precisa da oração para que a nossa alma possa viver espiritualmente. Se você não orar, você não vai ter vida espiritual. Mas a verdade é que você pode orar da maneira como você quiser, da maneira como você se sentir mais confortável com Deus, da maneira como você acha que Deus vai escutar a tua oração. E tem pessoas que gostam de orar ajoelhados, e porque ele tem aquele senso da reverência de Deus. E eu acho que a maneira como você ora está muito ligada à visão que você tem de Deus. Se você tem uma visão de Deus, um Deus todo-poderoso, que vive lá no céu, você acha mesmo que você tem que orar ajoelhado, abaixado. Tem gente que quer botar o rosto na terra. E se você tem uma visão de Deus como teu amigo, eu acho que você vai querer conversar como você conversa com seu amigo. Então, não existe maneira certa de orar. A maneira certa de orar é a maneira como você melhor se comunica com Deus. Agora, pastor, na Bíblia a gente tem um exemplo muito claro quando Deus ele deixa um exemplo de oração, certo? Como se fosse um manual de oração. Pai nosso. A oração ela deve ser dessa maneira, né? Não que tem que ser, mas um exemplo, quando os discípulos perguntaram. Agora, com relação à maneira de orar, existe alguma dica que Jesus deixou também ou não? Não, a Bíblia pelo menos não menciona Jesus falando assim, discípulos, vocês têm que orar desta maneira. Mas a Bíblia fala que ele se ajoelhou para orar. Mas a Bíblia também fala que Jesus orou em pé. A Bíblia também fala que Jesus orou de diversas maneiras, da maneira como, dependendo do momento que ele estava, ele orava de uma maneira diferente. É lógico que tem diferença de você fazer uma oração particular de uma oração em público. Eu acho que poucas pessoas, na hora da oração em público, vão se ajoelhar e botar a cabeça no chão, como muitas pessoas fizeram no passado. Mas, no público, provavelmente, a gente vai orar em pé. E Jesus fez isso também. Então, dependendo da maneira onde você está, do local onde você está, eu acho que você tem que achar uma maneira boa de você conversar com Deus. Legal. E respeitosa apropriada, também, né? Apropriada seria a palavra. Bom, a gente tem a participação aqui também, online, da nossa amiga Annelise. Ela está em São Paulo, entra aqui com a gente também para dar o seu pitaco. Tudo bem, Anne? Você me ouve? Bom, gente, boa noite, eu sim. Tá legal. Anne, a gente está dando algumas definições aqui sobre oração, não sei se você já conferiu aí, estava ouvindo o nosso bate-papo, e a gente estava falando aí da maneira adequada de orar, né? Orar sentado, orar de joelhos. Qual a sua opinião? Eu creio que Deus é tão misericordioso que o pastor destacou bem isso aí, que a Bíblia traz esses exemplos, né? Deus deixou claro exemplos de pessoas que, o próprio Jesus, orou sentado, orou em pé, orou com imposição de mão, que algumas pessoas perguntam, enfim. Eu me lembrei de um episódio que eu tive no ano passado, eu passei um problema sério de saúde, e eu soube que até muitos de vocês na Novo Tempo oraram por mim, continuo agradecendo. Eu quase morri no ano passado. E cheguei a ficar internada na UTI. E eu não podia me mexer na UTI, eu não conseguia mexer os braços, absolutamente nada. Imagina se Deus me escuta a minha oração deitada na UTI sem poder me mexer, como é que fica? Ia estar complicada a sua situação, talvez você nem estaria aqui, né? Anne, O que ela falou é bem interessante, né? Você vê que Deus escuta a oração onde você estiver. Jonas orou dentro do ventre peixe. de uma baleia e Deus escutou a oração dele lá. Exatamente. Bom, eu estou com uma dificuldadezinha só de entender a Anne, mas eu acho que dá para a gente continuar o bate-papo aqui. Anne, daqui a pouquinho a gente te chama aqui para continuar o bate-papo. Fica aí inteirada no que está se passando aqui no estúdio, tá?
Chapolin, Combinado. o pessoal está participando e mandando as suas dúvidas. Aliás, Tá, eu sim. vi umas dúvidas ali cabeludas, viu? Cabeludas, poxa, gostei dessa definição. Bianca, eu quero só primeiro aqui, posso mandar um abraço? Manda. Um abraço para o pessoal que cuida muito bem da gente, lá do camarim, que inclusive hoje capricharam no seu cabelo, Você viu? né? Você gostou, Chapolin? Achei Não, legal eu fiquei com aqui inveja esse porque esqueminha. comigo nunca faz um penteado, né? Só chega Eu lá acho que e... só na nova vida, viu, Pois é. Chapolin? Mas enfim, né? Tem uns que receberam o dom Mas Do olha cabelo, só, o dom do cabelo. Quero mandar um abraço também para a família da Anne. Conheço muito bem a Ivelise, participou com a gente no Código Aberto. A família delas é a muito Anne e a gente mãe boa. dela, a Raquel, que é sempre uma boa convidada do programa da Darleide, né? E sempre está aqui com a gente. Olha só, quero mandar um abraço para a Gisele Oliveira. Ela fala que a oração é a melhor conversa com o melhor amigo. Que é mais ou menos o que você falou aí no início. Agora, tem uma pergunta que a gente selecionou anteriormente aqui, Bianca, que ela fala o seguinte, é um comentário e depois já vem uma pergunta da Jaqueline Souza. Ela fala assim, gosto muito de orar e quando começo, às vezes, nem quero parar. Minha dúvida é errado fazer orações longas? E aí, pastor? É errado? Não, não é errado. Aliás, se você puder e gostar de fazer orações longas, você deve fazer. Eu tenho um amigo, e não sei se ele está assistindo a gente, o Gilber, que ele é o meu melhor amigo. O Gilber é meu melhor amigo. E toda vez, eu lembro que quando a gente começou a nossa amizade... Manda um abraço pro Gilber aí. Gilber, um abraço para você. Tá lá. Aliás, quero mandar um abraço para o Renato Franca, que está fazendo aniversário essa semana. Opa. E para a Gabi também. Gabi, parabéns para você. Mas eu e o Gilber, a gente começava a conversar e a gente conversava assim, horas. A gente começava a conversar às vezes 10 horas da noite. Quando a gente via, o dia estava amanhecendo. E a gente batendo papo, assim, super animado, conversando, com aquelas olheiras horríveis, com fome, mas a gente não queria parar de ficar conversando. E eu acho que se você tem esse tipo de relacionamento com Deus, você tem que orar o tanto que você aguentar, conversando com Deus o tanto que você puder. Quando você está, por exemplo, numa igreja ou num local onde exatamente. você vai orar com mais pessoas. Não, aí eu acho que você tem que respeitar que outras pessoas vão estar ouvindo tua oração também. É a mesma coisa de você estar conversando com outras, você, seu amigo e outras pessoas. Você tem que respeitar que outras pessoas vão ficar cansadas de você estar batendo papo só você e seu amigo, né? Então a pessoa também tem que se tocar com relação a isso. Okay. Mas eu acho que a melhor coisa seria você conversar com Deus o tanto que você necessita. Legal, tanto fala. que necessita a tua alma. Ok. Um exemplo na Bíblia de alguém que orava, tinha orações longas, foi Enoque. Enoque por 300 anos andou com Deus. Olha. Não porque ele estava com Deus presente por 300 anos, mas porque a todo momento ele estava falando com Deus, conversando com Deus, independente de onde ele estava. Ele sempre teve esse relacionamento. Então não tem problema nenhum você ter uma conversa longa, desde que seja em particular, como o Chapolin destacou. Ok. Bom, e a gente quer saber a sua opinião. Inclusive, a nossa equipe foi às ruas para saber aí se você tem o costume de orar, se você tem uma experiência de oração. E aí? Diz pra gente. Você tem costume de orar? Sim, tenho. Já teve alguma oração respondida? Já, várias. Sim, sim. A oração da resposta do meu emprego que eu consegui. Consegui mudar para São Paulo e hoje estou aqui. Uma experiência muito próxima que eu tive foi de fazer uma prece, de orar, de pedir, por exemplo, um emprego e 2 dias depois, assim, do meu pedido, eu já consegui o que eu pedi. Sim, tenho. Não, não tenho. Nunca orou na vida? Não, já orei, mas não tenho costume. Às vezes. Sempre, a cada passo que eu vou fazer, levantar, procurar um emprego, o que eu for fazer, eu sempre oro e coloco Deus à frente de todas as coisas da minha vida. Tá aí sua opinião, diz aí. Aliás, você pode participar aqui com a gente através do facebook.com/Conexão Jovem Oficial, dando aí o seu pitaco, dando a sua opinião, porque aqui você tem voz e tem vez. Estamos aqui com o pastor Fábio Campos, o Derek, também o Daniel Salles, o Chapa e você para dar a sua opinião. Uma pergunta aqui que eu vou jogar na roda, o Daniel fica à vontade também de participar, o que acontece? Melhora uma oração bem feitinha e tal, meditação profunda ou várias orações no dia? Melhor quantidade ou qualidade? Derek, Dani, vocês podem participar com a gente. E aí? É importante você ter um relacionamento durante todo o dia, que sejam várias vezes em orações curtas, mas isso não tira também o peso de uma oração dedicada, um momento que você tira 1 hora que seja, esse momento vai ser meu momento com Deus, eu vou colocar o meu coração com Deus. Então as duas são importantes, mas acredito que você separar, você dedicar um tempo seu, exclusivo,
para conversar com Deus seja mais válido. Bacana. Eu acho que orar é a bênção. Ponto. Eu tenho medo de um monte de coisa que envolve ser humano, assim, porque quando a gente começa a orar, aí a gente, por exemplo, se a gente faz uma oração mais longa, né? Aí a gente já começa a respirar diferente, assim, aí já conta pro outro, hoje eu orei a Deus. Eu subi de nível, hoje orei 1 hora. Hoje eu estou mais assim, hoje eu estou mais... Aí já desce no próprio segundo. Então, eu tenho medo dessas coisas, assim, sabe? Eu acho que orar é a bênção, ponto. Se vai orar meia hora, se vai orar 30 segundos, se vai... Ore. Legal. E lembrando sempre do seu estado inicial, que é um pecador miserável, que não merece nada e que simplesmente se conecta com Deus porque entende que em Deus está a sua salvação, ponto. Okay. E aí você vai. Agora... Porque eu já vi muita coisa assim, sabe? O cara começa a colecionar. E aí já passa por você, já vejo você não tá na unção. Já começa a ficar de nariz empinado você não tá na unção, isso é interessante, você não tá isso é bem. interessante, Dani. É complicado isso. Dani, você falando sobre isso, me lembrou uma vez que eu estava numa igreja. Eu entrei na igreja e tinha um irmãozinho bem velhinho que veio orar comigo. E na oração, ele começou, a gente ajoelhou e ele começou a orar, ele falou assim na oração: Senhor, perdoa eu que sou pó. Perdoa esse menino que é pó, perdoa essa poeirada toda aqui da igreja. E eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Quando você chega a Deus, você tem que chegar com um senso de que você está conversando com Deus do universo, Ele está te ouvindo, mas que você não merece estar ali falando com Ele. E se você começar a se achar espiritual, não dá certo. Agora, dentro dessa questão, só tem uma coisa que eu acho que é interessante. Eu acho que se você tem um momento especial com Deus de manhã, isso faz você ficar ligado com Deus momento a momento durante o dia. Então, eu acho que uma coisa é consequência da outra. Exatamente. Quando você tem uma comunhão de verdade com Deus e faz uma oração especial para Deus de manhã, você vai sair durante o dia com aquele pensamento na sua cabeça, de que Deus está do seu lado, que Ele está te guardando, está te protegendo. E isso faz você ter um senso melhor, uma lembrança melhor de que Deus está do seu lado. Muito bem. A Anne também está conectada com a gente. Você me ouve ainda, Anne? Bom, daqui a pouco... Bom, a qualidade ainda está um pouquinho ruim, a gente vai estabelecendo contato aí com a Anne, que está acompanhando a gente aqui no bate-papo. A gente está sem tempo nesse primeiro bloco, mas tem um segundo, tem um terceiro ainda para a gente responder várias questões. Antes da gente fechar, rapidinho, pastor, você acha que é errado orar em voz alta, do tipo, não vou orar em voz alta porque o inimigo pode escutar e acabar com os meus planos? Tem muita gente que dá muito poder para Satanás, né? Eles acham que o Satanás tem poder para acabar com os planos de Deus. E outra coisa que eles acham assim que Satanás está em todo lugar, em todo canto. E eles esquecem que só Deus é onipresente. A verdade é que quando você ora em voz alta, você se concentra mais na oração. E nós estamos acostumados a falar com as pessoas com a nossa própria voz. Aí quando a gente só ora na mente, dá a entender assim que é uma coisa, você está ligado numa outra dimensão. E Deus está aqui do seu lado. Eu acho que oração de voz alta faz muito bem para a pessoa. E a gente deveria orar mais, sem ter medo de que Satanás possa atrapalhar os planos de Deus, porque afinal de contas, mesmo que se ele pudesse, Deus é muito mais poderoso, Deus não vai deixar isso acontecer. Muito bem. Outras questões, outras dúvidas, daqui a pouquinho o Eric vai falar também, o Daniel, mais perguntas aqui através do facebook.com/Conexão Jovem Oficial. A gente vai para um breve intervalinho, não sai daí, viu? A gente volta já já. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexia, sou de Goiânia, Goiás. E eu vim aqui para convidar você a curtir a página do Facebook do Conexão Jovem. É bem fácil, é só entrar no facebook.com/Conexão Jovem e dar uma curtida lá, beleza? Tchau!